Há 18 dias do conflito Israel e Palestina, muitos termos aparecem. Autodefesa, terrorismo, menos o conceito de autodeterminação. Vamos discutir aqui hoje o que de fato está acontecendo. Será que a Palestina também tem seu direito de autodefesa e autodeterminação? É o papo que a gente vai ter aqui hoje no Vozes Livres. Eu sou Guilherme Prado, boa alvorada, período vespertino ou boa insônia, infelizmente não no sentido figurado. De fato, eu não tenho dormido muito e acho que muitos de vocês aí que têm um mínimo de coração e respeito à vida também devem estar com muitos problemas para dormir com as imagens que vêm, principalmente da faixa de Gaza, mas não só, já que a violência se expande para todo aquele território da Palestina histórica. Vocês que estão aí, então, tentando sobreviver e resistir à narrativa hegemônica, vocês hoje vão ter um bom papo para poder se ancorar, para poder ter perspectivas críticas desse conflito, desse massacre, na verdade. A gente vai ter de novo aqui Vitor. Tudo bem, Vitor? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. E o Rugai, voltando aí depois de um tempo. Galera, para a gente já não perder tempo, né, e entender um pouco o que está rolando, uma breve introdução, a gente está indo por um massacre por completo, né? Falta até palavras, conceitos para definir, para entender o que está acontecendo. Guerra já não parece tão apropriado. A gente tem, de um lado, já mais de 6 vezes as vítimas mortais. Do lado da Palestina, a gente tem pelo menos 6.050 mortos nesse momento que a gente está falando. De uma população de Gaza de 2,2 milhões, cerca da metade está sem casa, sem domicílio. Números que dizem aí que mais de 40% das casas já foram destruídas. Então as condições de uma ocupação ou então de uma completa inviabilidade da vida em Gaza estão sendo totalmente construídas. Enquanto 10 hospitais já foram bombardeados, ou seus arredores foram bombardeados, o que prejudica muito o socorro dos civis que estão machucados. E a gente tem, então, um completo cenário do colapso. Aí, só para a gente dar o pontapé aqui, estamos num momento onde as lideranças da saúde, o ministro da Saúde da Palestina já disse que o sistema está em completo colapso, principalmente não só por causa da falta de medicamentos, que agora começam a entrar conta-gotas, mas principalmente por causa da falta de combustível, que é a energia. Então, só para ouvir vocês, para terem números muito claros dessa crise. Nesse momento, 130 bebês e 140 pessoas estão na UTI, correndo sério risco de vida por causa da falta de energia. Então, acho que a grande pergunta que a gente tem nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro bloco, para além do 7 de outubro, as coisas começam aí, isso tudo a gente está vendo, tem que ser historicizado e recolocado assim politicamente. Começando pelo Rugai, como que você vê esse momento? Pois é, isso é fundamental, né? Porque quando você data de 7 de outubro, quem ataca é o Hamas, quem responde é Israel, e Israel passa a ter uma justificativa para sua vingança, né? Que de fato é uma vingança. Mas até à luz do direito internacional, se trata de um território ocupado e colonizado. Israel não cumpre nenhuma resolução das Nações Unidas de boa, ninguém enquadra Israel, né, já faz décadas, né? E o direito internacional prevê o direito de resistência, inclusive violenta, para um povo colonizado, né? Então está faltando uma galera, inclusive, do decolonial, dar mais as caras aí nessa crítica à ocupação israelense, né? E aí, Vitor? Complementando só o que o Rugai também fala, Israel, como poder ocupante e colonial, também tem o dever de proteger as vidas civis dos palestinos. Porque não é porque ele é o poder colonial e o poder ocupante que permite eles matarem do jeito que eles estão matando. É interessante, né? Porque me parece também que isso acho que a gente tem que cobrar, principalmente de setores de esquerda, que só sentem mais confortáveis em fazer certas defesas com distanciamento histórico, quando já fica limpinho e cheiroso, tem uma posição. E principalmente eu acho que tem um problema, a questão da resistência palestina hegemônica hoje não está num contexto de Guerra Fria, não está alinhada a um bloco soviético, que já não existe mais.
o Hamas é o que o povo palestino tem, e ele não é exatamente o que muitos se sentem confortáveis de colocar como resistência, justamente porque tem um perfil conservador, mas é de fato a única força política que ainda postula a autodeterminação da Palestina, que seja por via armada ou não. E aí, Rugai, o que você acha dessa questão de tudo começa nesse sábado dos ataques, supostos ataques gratuitos do Hamas? Só trazendo dados, o campo de refugiados de Jenin, que está sendo agora agredido novamente, recebeu foguete, antes do ataque do Hamas, ele sofreu um ataque também por parte de Israel, onde teve 8 mortos e 50 feridos. E em abril, a mesquita Al-Aqsa, que no final vira o nome do ataque do Hamas, sofreu um ataque também, com 350 pessoas sendo presas e humilhadas no meio do Ramadã. Então, como que você vê essa questão do Hamas ser taxado de terrorista? Então, é sempre o outro que é o terrorista, né? Então, é aquela criança que espanca o outro joga uma bolinha de papel e ele vira o terrorista, né? Então, tem 70 anos para mais aí de ocupação israelense. Cada vez mais, eles já dominam 90% praticamente do território palestino. Eles continuam avançando nesses territórios. O ministro da Defesa de Israel é morador de uma dessas ocupações. Eu vou ler aqui uma coisinha bem interessante sobre essa coisa do terrorismo. O ministro da Defesa de Israel, Ben-Gvir, ele é chefe de um partido de extrema-direita, mais à direita do que Netanyahu. Ele foi condenado em 2007 por incitação racista contra árabes e apoio a um grupo considerado por Israel e pelos Estados Unidos como organização terrorista. Ele foi condenado em Israel por terrorismo. O cara que é o ministro da Defesa de Israel agora. Então é uma direita fascista, uma extrema-direita que está lá no poder. É um cara que andava com arma em comício. Lembra alguma coisa daqui do nosso país, né? Então é esse tipo de gente que está comandando a ofensiva contra Gaza no momento. O cara é condenado por terrorismo em Israel. É só isso. E esses caras estão no poder agora. E ele é o ministro da Defesa. Sim. Esse ministro da Defesa, o que ele fez? No sul de Israel, que era responsável por guardar as fronteiras com Gaza, existia 4 batalhões. E um dos batalhões chamava exatamente Gaza. O que o Ben-Gvir fez? Ele tira 4 batalhões da fronteira, leva para a Cisjordânia para dar apoio aos colonos, para continuar roubando terras. E nesse momento, há quem especule que foi esse momento que o Hamas percebeu que, por uma falta de segurança, faz os ataques do dia 7. Mas você vê, o próprio Estado de Israel enfraquece as fronteiras para um outro projeto político que estava ocorrendo na Cisjordânia, que é de eliminar de vez os palestinos também da Cisjordânia e desguarnecer uma das suas poucas fronteiras. Porque a gente fala que Israel é o exército mais forte do Oriente Médio todo, mas em números não tem muitas pessoas. Para massacrar palestino tem pessoas de sobra, mas para enfrentar uma guerra, por exemplo, regional, não tem todo esse número. Então eles não podem se dar o luxo de abrir 2, 3 frentes de batalha. É interessante, né? E quando a gente vê os antecedentes, parece que quando você deshistoriciza, eu estou usando até um termo que o Ilan Pappé, que escreveu 2 livros muito bons sobre a questão, os 10 mitos sobre Israel e também a limpeza étnica da Palestina. Ele fez uma conferência aí faz uns 4 dias e está lá, está em inglês, mas dá para entender porque parece que quando o cara não é natural da Inglaterra. É mais fácil. Eu dou aula de inglês e às vezes eu fico ali, né? Mas ele usa o termo que em nenhum momento, e é muito corajoso, porque ele é israelense, judeu, e em nenhum momento ele usa o termo terrorista, porque ele fala que é impossível deshistoricizar ou despolitizar a ação do Hamas. Então, quando a gente vai para os precedentes disso, a gente vê que é praticamente o povo palestino é levado à única opção de uma luta armada, já que houve todo o esvaziamento político. Então, ainda nos precedentes, qual é uma pergunta mesmo, né? Porque eu não sei responder, eu fico filosofando e pensando assim, se em 93 você teve a paz de Oslo, teve um processo de humilhação, porque em último é assim, vou te dar um pedaço de pão, já que você está morrendo de fome. Então, a Palestina totalmente na defensiva, dá um acordo que é impossível de ser viável, e ele de fato não dá certo, e aí no final não tem soberania, não tem capacidade praticamente de colher impostos, não tem um exército, não tem um sistema de saneamento básico, blá, 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 blá. Como que
se esperava outro resultado de um processo de pacificação fake e que também tirou as armas dos palestinos, que no final não ganharam nada com essa pacificação, né? Qual era o outro resultado possível? E aí as pessoas se surpreendem com parte da população palestina, e hoje, se tivesse eleição, provavelmente eles ganhariam, né, do Fatah, inclusive na Cisjordânia, se somar Gaza, Cisjordânia. Tentou-se a via pacífica, legal, negociada, cedeu-se até não poder mais, né? Muito controle de Israel, mesmo sobre esse território muito menor, já seria do mapa de 67, já não seria nem 48, e mesmo assim Israel não cumpre. E nunca, na verdade, nunca esteve disposto a cumprir. Então essa liderança se desmoraliza perante a população e a população vai buscar uma outra opção de luta. Né? Não é só uma motivação religiosa, né? A busca pelo Hamas. É importante a gente entender isso. Tem um filme que o Vitor estava comentando comigo, que chama Paradise Now, que retrata a vida de 2 jovens palestinos que de repente são escolhidos pela liderança para ser homens-bomba. Isso é um filme lá do ano 2000 e pouco, né? E eles não são ultra-religiosos, eles não se dispõem àquilo ali porque eles acham que eles vão para o paraíso, para rios de mel, virgens, não é isso. É um momento que eles estão ali olhando a rua e tem um cachorro passeando na rua. E eles olham para o cachorro e falam assim, o cachorro é mais livre do que nós. Que vida é essa, sabe? Então, essa disposição de luta, de sacrifício, né, mesmo sabendo de imensos riscos, tem a ver com uma vida que vida é essa? O que eu tenho a perder com uma vida, com o que já é a minha vida aqui nessa região? Né? E basicamente, a questão do homem-bomba é uma tentativa no sentido de mudar a configuração política, a conjuntura. Né? Que é uma tática que eles nem têm utilizado recentemente. Por causa do estigma, eles pararam com essa tática. Pararam. A questão do homem-bomba é duas. É o desespero também pela liberdade, por uma outra modo de vida, porque ali eles estão sendo humilhados. E assim, a gente tem que tentar entender a humilhação que eles sofrem, né? Porque eles não são nem chamados mais de humanos, né? Então, você equipara seres humanos a animais, né? E aí é uma humilhação diária. E também, né, historizando um pouco, a questão do terrorismo ou do homem-bomba, né, vamos dizer assim, acaba com os acordos de Oslo também, Campo David, porque tinha uma moratória dos acordos de Oslo falando que se a autoridade palestina fosse capaz de deter os ataques contra colonos, contra o exército, contra a população civil, tudo, aí eles podiam, uma moratória de 5 anos, sentar, negociar e entrar numa segunda fase que era permitir a criação. Os colonos continuavam avançando. Isso. Continuavam avançando. Aí um ataque ou outro, aí tinha um ataque de uma pessoa sozinha contra um colono, aí o governo de Israel justificava, olha, a autoridade palestina não condenou o ataque, então não dá para continuar com os acordos de Oslo. Então, o que acontece? Os acordos de Oslo estavam fadados porque Israel foi intransigente o tempo todo. Só que no discurso que eles fazem, o que é? É passar para o mundo, nossa, os palestinos, eles apanham. Quando querem negociar, eles são intransigentes. E lembrando que eles não têm exército, né, gente? É óbvio, mas para quem não conhece a questão, quando fala em guerra, você imagina exército de um lado, outro de outro, mesmo que com força diferente. Não existe exército na Palestina. O máximo que existe é uma polícia da autoridade palestina para reprimir, às vezes, o próprio palestino. E não existe guerra, porque guerra presume que seja entre 2 estados, sendo que os israelenses negam o tempo todo o Estado palestino. Antes da gente entrar no segundo bloco, né, para a gente não adiantar muito, eu queria, só para a gente entender esse último momento, de onde que acontece do ponto de vista meio que da política externa, da geopolítica ali da região, o momento onde o Hamas faz o seu ataque, né? A pauta palestina estava ficando cada vez mais fora da mesa, né? E se a Arábia Saudita de fato tivesse um acordo com Israel ia conseguir fechar um bloco para o Ocidente com governos autoritários. E aí uma divisão entre os governos da região e o povo da região, que apoia a Palestina, enquanto os governos tinham essa aproximação pró-ocidental, né? Então, se o Hamas não fizesse alguma coisa ao povo palestino, a pauta tendia a ficar totalmente no esquecimento. Né? Sim, teve muita gente que falou assim, não, foi uma burrice do Hamas, estrategicamente foi uma grande besteira, olha o que está acontecendo. Mas nós só estamos aqui discutindo Palestina 2 semanas seguidas no Vozes Livres. O Breno Altman, judeu do Brasil 247, que cobre política externa, falou a última vez que a gente tinha discutido Palestina foi em 2011.
Então o mundo voltou a discutir Palestina nesse momento. Né? O acordo com a Arábia Saudita já está suspenso, já está travado. Paralisado, provavelmente Né? vai o próprio levar Irã mais... tinha se aproximado de Israel. Provavelmente vai levar mais alguns anos para fechar esse acordo com a Arábia Saudita, né? Porque o que acontece? Uma coisa que ninguém estava discutindo é que a questão dos refugiados palestinos já estava praticamente escanteada. Então era só uma questão do que acontece com os palestinos dentro do território, com Gaza, Cisjordânia, se esses palestinos iam fazer que a questão dos refugiados estava sendo já deixada de lado. É interessante isso, porque eu estava ouvindo Estava ouvindo a Al Jazeera, porque acho que a melhor forma de você se informar é uma mídia um pouco mais arabizada, talvez, não sei se esse é o termo, porque aqui no Ocidente o negócio é difícil, né? E a questão é que o maior consenso na sociedade palestina é a questão dos presos políticos, que são mais de 6 mil, né? Então, muitos na Cisjordânia, que não tem nada a ver, né? Atacando a Cisjordânia. E aí você não entende porque as pessoas estão fazendo marchas agora por causa desses presos políticos. Então, para muito além de ser um ataque gratuito, ele tem essa questão de que um lado rapta e o outro prende, né? Então, os raptados palestinos são presos e os raptados israelenses são raptados. Então, é uma arbitrariedade tremenda, né? Você falou do distanciamento histórico, né? E eu fiquei pensando esses dias, assim, se você ouvisse falar, assim, que um grupo de escravos, na época da escravidão no Brasil, atacou a Casa Grande e eventualmente feriu ou matou alguém da Casa Grande, ou tacou fogo num canavial, a gente acharia ruim? Ou a gente, inclusive, colocaria esse cara como um herói da causa da libertação dos escravos. Se judeus num campo de concentração atacassem os nazistas alemães, a gente acharia condenável ou a gente elogiaria, né? Se um índio brasileiro atacar um madeireiro ou um grileiro que invadiu a sua terra, a gente condena ou a gente elogia? Agora, o que está acontecendo agora, nesse momento, né, é que os caras que têm a sua terra ocupada, as suas casas tiradas, quando revidam, eles são considerados o errado. Né? Fica apenas quieta, né? E aí a gente se pergunta como que o nazismo foi possível de acontecer. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Essa fala é muito boa para o gancho do segundo bloco, a gente já está voltando. Nessa segunda parte aqui, eu queria discutir justamente isso que o Rugai traz. Quando é autodefesa e quando é terrorismo? Será que o uso político do terrorismo é justamente para despolitizar as discussões? E aí eu pergunto, até parafraseando o Breno Altman, que fez uma live muito interessante sobre a questão, né? Onde ele diz, do ponto de vista que está se colocando o termo e o conceito de terrorismo hoje, toda revolução ou insubordinação popular na história teria sido um ato de terrorismo. Ou tem um problema com o que a gente entende por revolução, ou autodeterminação dos povos, ou com o emprego do conceito terrorismo. Desse sentido, a coisa fica em outros termos, né, a discussão sobre a questão Palestina e de Israel. Se a gente tentar entender o processo, o que o Hamas fez não dá para chamar de terrorismo, porque é uma questão que, além dos palestinos estarem sendo amassados há 70 anos, estão sendo amassados há 70 anos, e aí eles se revoltam, porque assim, Hamas ataca Israel também várias vezes ao longo do ano com os mísseis, em resposta a uma violência praticada sempre primeiro pelo Estado de Israel. Sim. Por exemplo, quando teve os presos em Al-Aqsa, eles responderam com mísseis. Quando tentaram roubar mais um bairro em Jerusalém Oriental, o bairro de Al-Jarrah, aí que estavam querendo expulsar uma família palestina, que era só o que faltava para tomar o bairro. Aí eles tacaram também mísseis e só respondem à violência de Israel. Geralmente mísseis que não atingem nada. Que não atingem porque só o domo de ferro funciona, consegue abater os mísseis. Então é só tipo uma resposta para falar, estamos aqui.
Aí o que acontece? Aí quando eles fazem esses ataques do dia 7, nossa, terrorismo, Estado Islâmico, ISIS, não sei o quê, aí começa a equiparar, que é você o quê? Você vai começando a pegar toda a imagética do que já veio acontecendo há 10 anos, por exemplo, na Síria, e você fala, esses não são humanos, esses não são humanos. E aí você vai já desumanizando para você poder pegar e você falar assim, nós estamos sendo atacados, nós somos as vítimas, olha só que crueldade. E aí nesse processo todo eles falam assim, e o nosso direito de autodefesa? Porque é as mulheres israelenses, é os homens israelenses que estão sendo mortos. Nesse sentido, você até acabou falando, Rugai, de várias populações oprimidas, né? Se a gente remontasse hoje, talvez sem o aspecto comunista, que é mais fácil, sem o campo soviético, o Mandela fez várias atividades ditas terroristas e matou, infelizmente, né? A organização dele matou inocentes na época do apartheid. Né? Ninguém lembra disso, né? Um Mandela bonzinho, purificado aí, né? E o Mandela, inclusive, tem frases de apoio muito forte à Palestina, que ele fala que a humanidade só se tornará totalmente livre quando a Palestina for livre. Ele tinha muito apreço pela causa palestina, né? E o que acontece é uma inversão completa da realidade, porque embora tenha muitos aspectos complexos, assim, o cerne da questão é muito simples. Israel está num lugar que ele não deveria estar, que ele é proibido pelo direito internacional de estar e que só se mantém aí com base nas armas. Se não for abuso, eu achei uma carta aqui de 1948, quando o Estado de Israel estava se formando. É uma carta assinada por Hannah Arendt, por Albert Einstein e por vários intelectuais judeus. E eles se recusam a apoiar o Estado de Israel. O Guy comprovando que é historiador. Tá? Olha o que eles falam aqui dos israelenses. Inauguraram um reino de terror na comunidade judaica, espancando professores, baleando seus filhos, métodos de gangsters, espancamentos, quebra de janelas, intimidação da população. Ele segue falando assim, eles querem devotados principalmente para atraírem compatriotas fascistas. Então nós temos o Einstein e a Hannah Arendt, judeus, já falando que Israel está se formando com base no terror e no fascismo. Isso é 2 de dezembro de 1948. Essa carta foi endereçada para os Estados Unidos. Quando o Menachem Begin foi visitar os Estados Unidos, ele era líder de uma milícia terrorista que atuava em Israel naquele momento. Isso é muito antigo. É o método de Israel, o terrorismo. Você também tem Freud também se negando, também fazendo uma análise do povo judeu, falando que ele não endossar. Isso, ele não endossa também o sionismo, o projeto do Estado de Israel, porque ele fala assim, no momento que o sionismo conseguir estabelecer o seu Estado, eles vão fazer exatamente o que os judeus da Europa estão passando. Essa galera estava meio ok em Israel os judeus serem uma etnia sem um Estado, então? Então, é interessante, importante falar nisso, porque pergunta, né? Toda a crítica a Israel passa com uma crítica antissemita. E, na verdade, não. Muitos judeus recusaram esse Estado. A esquerda judaica recusou isso daí, muito intelectual, muito artista. Tem gente que é contra a formação do Estado. E já é problemático você falar antissemita, porque os dois povos são semitas. O que é muita burrice também. O que acontece com o sionismo, ele vai, quando ele está sendo formado o sionismo, ele vai tirar a identidade religiosa, ele tira a identidade religiosa dos judeus para transformar a identidade religiosa numa identidade étnica. Porque uma boa parte dos judeus da Europa já estavam o quê? Já não são semitas, né? Já não eram semitas. Dissemitizados. Isso, estavam em ampla, como se fala? Eles estavam se adaptando. Eles estavam se europeização. Eles estavam na europeização. Eles estavam uma colonização europeia. Isso, eles defendiam. Tanto que o Papé fala que o sionismo, necessariamente, ele é uma forma de colonização para você colonizar toda a área e expulsar. Tanto que quando o sionismo prega na Europa para os judeus virem para Israel, eles falam que existe uns estrangeiros lá, e os estrangeiros não são eles que estão chegando, eles estão se referindo aos palestinos. Quando você analisa de fato o que aconteceu perante a ocupação, existe uma coisa que eu achei muito interessante. Agora esqueci qual foi o autor que disse, mas ele fala
de um genocídio político, né? Você extermina a possibilidade de estabelecimento político de um povo, a ponto que só resta a luta armada. Então, desses 6 mil presos que você tem palestinos em Israel, vários deles são lideranças políticas. Tem lideranças políticas da época da primeira intifada ainda presos. E alguns grandes líderes do Fatah, que inclusive seriam os líderes que poderiam, os únicos que poderiam pacificar e talvez ter alguma legitimidade até perante o Hamas, digamos assim, mais radical, que ainda pega em armas. Mas o muito interessante é que quando você destrói esse Estado palestino, você destrói também a capacidade de instituições palestinas. E aí, para você entender o Hamas, é impossível você não entendê-lo, não dá para entender todo esse conflito se você não entender o papel de movimento social e de rede de seguridade social, entre aspas. Eu estava buscando umas notícias ontem. Em 2003, há um bloqueio de mais de 30 instituições de caridades que trabalham em Gaza e também na Cisjordânia, que eram ligadas ao Hamas. Então, o Hamas, de alguma forma, é uma rede de instituições que provê um braço uma série de inteiro serviços. de movimento social de caridade. Né? Então, é muito simplificador, né? Quando você só fala do braço armado, porque o Hamas é uma organização muito complexa. Uhum. E aí, quando você deixa uma sociedade praticamente à míngua para morrer, quem oferece aquela condição de mínima reprodução social é essa organização, né? Exatamente. E aí tem uma coisa comum, né? Quando o Estado age, nunca é terrorismo. O Estado sempre age com legitimidade, com a sacralização que tem na instituição do Estado. Quando grupos, movimentos, indivíduos, pessoas agem, aí sim é terrorismo. É verdade. E aí você impede os caras de terem um Estado, você tira... Tem 50% de desemprego na faixa de Gaza, antes do que está acontecendo agora. Então você destrói as condições econômicas, você destrói as condições deles terem um exército, uma força armada. E você reduz a opção de luta desses caras a ações desse tipo. E uma das definições... E aí você criminaliza depois. E uma das definições de terrorismo é você trazer terror para a população, né? Para ela ficar impactada e não querer ocupar aquela área ou alguma coisa assim, que é o que o pessoal usa como definição de terrorismo. Uma das definições de terrorismo. Só que o que Israel faz? Porque quando você bombardeia Gaza e faz um bloqueio econômico de 17 anos... tu não está trazendo terror para a população, você não pode passar um avião em cima que eles acham que é um bombardeio. E o sítio que Gaza vive, né? E vivia já pelo menos há mais de 15 anos, né? Essa questão da eletricidade racionada, questão da comida racionada. Mas tem uma questão, por exemplo, a Al-Qaeda a gente se sente mais confortável de falar que era terrorista. É o islamofascismo, né? E assim, eu acho que ainda que a gente chame de terrorismo, a gente tem que entender por que a Al-Qaeda faz o que faz. Senão a gente não está fazendo cidadãos críticos, né? O programa do Hamas é nenhum ataque contra o Ocidente, é só dentro do seu próprio território. Isso já diferencia ele da grande maioria dos extremistas jihadistas, né? Isso também não é colocado, né? Coloca-se tudo no mesmo balaio. Mas é um partido político que disputou eleições legalmente, ganhou eleições, tem um braço de atuação social, tem um braço armado. Assim como muitas organizações de esquerda tiveram ao longo da história. Né? Tem uma coisa muito perigosa, né, que vem agora com isso, porque quando o Hamas ganha ascendência, né, a Palestina sempre foi laica, o Líbano sempre foi laico, o Egito sempre foi laico. Né? Esse viés religioso se fortalece com a ascensão do Hamas. E aí tem uma islamofobia que vem desde o 11 de setembro, né? Onde tem muito preconceito embutido. Né? E aí fica esse outro estranho, monstruoso, animalizado, invisibilizado, silenciado. Interessante o que você fala, porque assim, se o Ocidente e os Estados Unidos, quando a gente fala Ocidente, geralmente os Estados Unidos, né? Se eles não queriam esses movimentos religiosos, eles teriam que ter aceitado a legitimidade dos partidos de esquerda, né? Sim. Eles precisam criar um monstro para combater um monstro. Aí só que eles desarmaram a esquerda palestina, praticamente, e hoje você tem o quê? Uma juventude e ex-combatentes mesmo da OLP que criaram as brigadas de Jenin, por exemplo, que protege o campo de concentração, que é um campo de concentração, aquele campo de refugiados, sim. Né? Mas protege o campo de refugiados de Jenin. Essas outras organizações menores como a de Jenin, aí, a pergunta mesmo, elas são ligadas ao Hamas ou é um guarda-chuva? Vocês já conseguiram entender? Porque não dá para confiar em quase nenhuma fonte, né? Eu andei lendo, buscando sobre Jenin, alguma coisa assim. A maior parte seriam já jovens
que estão desiludidos com a briga entre Fatah e Hamas dentro da política palestina, que não vê o Fatah e nem o Hamas como uma solução, pelo menos ali na Cisjordânia, né, que é o que eu andei acompanhando sobre eles, e tem ex-combatentes da OLP, ligados a partidos de esquerda, né? Só que, por exemplo, eles não reivindicam nenhum braço político. Que a luta é só lutar mesmo contra o aparato sionista. Entendi. Segundo o Hamas, essa ação teve a participação de várias outras organizações, né? Não foram só eles, né? Teve a Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, teve a Frente Jihad Islâmica, a Frente de Libertação da Palestina, que era mais marxista, de esquerda, né? E aí, eu acho que se a gente for ver como é que é a recepção disso tudo aqui no Brasil, mesmo no campo progressista ou de esquerda, né? Por exemplo, quando você fala da questão de gênero, né? Primeiro as pessoas tomam o Oriente Médio como uma coisa só, né? Por exemplo, a situação da mulher, por exemplo, ela é muito diferente nos mais variados países. O grau de protagonismo que tem das mulheres no Líbano, no Egito e na Palestina, as pessoas não imaginam, entendeu? As pessoas acham que porque a mulher usa um véu, ela é um ser submisso e calado. Então a gente tem que tomar cuidado de entender um pouco as outras culturas, né? E saber que tem um protagonismo feminino muito grande ali, entendeu? Não é tão simples assim quanto a questão de usar véu, né? E igual submissão, né? Sim. Nesse sentido, sem dúvidas, o Hamas ele é conservador. Tem uma discussão no livro que eu estava lendo sobre o Hamas que fala que, de fato, por ele prover serviços sociais, ele tenta, de fato, islamizar a população, mas isso geralmente não é feito de uma forma opressora, num convencimento, mas acaba sendo uma relação não horizontal, porque você está provendo um serviço social, a pessoa basicamente não tem uma relação de poder, então ela tende a aceitar alguns dos princípios islâmicos. Mas para deixar um pouco mais complicada a coisa, né, é também o papel das mulheres sionistas, né? A gente viu algumas frases lamentáveis do ponto de vista das mulheres ditas da democracia ocidental, que são basicamente frases neonazistas, né? Maya Golan, ministra das Mulheres, né, de Israel. Eu quero dizer para o mundo o que eles sabem sobre mim em Israel. Eu não ligo para Gaza. Eu literalmente não ligo para Gaza. Eles podem ir embora nadando pelo mar, né? Quem não sabe, Gaza tem praia, né? E tá na costa. A Tali Gottlieb, política israelense do Likud, né? O partido do capeta aí. Míssil de Jericó. Dia do juízo final, arma do juízo final. Essa é a minha opinião. Foguetes fortes, poderosos, têm que ser lançados. Gaza tem que ser destruída e amassada até o chão, sem nenhuma misericórdia. Então, duas frases de mulheres do sionismo, supostamente da democracia ocidental, da democracia do Oriente Médio mais avançada, né? Eu estava lendo um pouco antes de vir para cá, teve um bairro em Gaza, não vou lembrar do nome agora, que ele foi terraplanado numa madrugada. Um bairro inteiro foi terraplanado numa madrugada. Colocado abaixo. Imagina quantos bombardeios não precisam acontecer nessa madrugada só para poder derrubar um bairro inteiro. Eu queria trazer um último aspecto nessa última parte, antes da gente falar um pouco do futuro, nesse segundo bloco, antes da gente ir para a questão do futuro, a questão de como vocês veem a invasão por terra, né, que pode acabar acontecendo. Queria trazer um aspecto dos túneis que geralmente não se fala, né? Tem alguns falando que tem cerca de 500 quilômetros de túneis embaixo de Gaza, e alguns só trazem um aspecto belicoso dos túneis, né? Mas os túneis têm um forte fator de reprodução da sociedade e de capacidade de subsistência, né? Se você vê algumas fotos de refrigeradores, a carneiros passam por lá. Se você pensar que Gaza está num bloqueio pelo Egito também, então nada pode passar para Gaza, porque, vamos lembrar, o Egito, que é um estado que pretensamente é laico, né, não gosta da Irmandade Muçulmana, então o Hamas ideologicamente é inimigo do Egito, então eles precisam que o Hamas também seja destruído. Então eles não ajudam a sufocar Gaza. Só que a gente sabe quem paga o preço disso é a população. E debaixo dos túneis vai passar até mesmo... KFC. Vai passar qualquer coisa que seja para
para poder reproduzir a vida, de ração Remédios, para animais, qualquer coisa, remédio, geladeira, televisão, vai passar tudo porque as pessoas precisam ter vida. Rugai, nesse sentido, com o distanciamento histórico, hoje a gente já tem alguns documentos sobre o que foi os quilombos e vários papéis de solidariedade de redes de pessoas brancas que levavam suprimentos e até pessoas, né? Tem documentos de agentes funerários que levavam dentro do caixão negros para eles saírem no meio da estrada e entrar para os quilombos. Talvez, quem sabe, a gente veja um dia, né, com um pouco mais de distanciamento, documentações de pessoas, por exemplo, do lado do Egito, que devem ter fornecido muita coisa para dentro desses túneis. Né? Com certeza, com certeza. O Egito já teve um papel, né, na época da Guerra do Canal de Suez e tudo. O Carlos Lamarca serviu, inclusive, na Força Brasileira durante o conflito no Canal de Suez, quando o Egito ocupou e França e Inglaterra foram para lá, né? Lá por 60 e... Caramba, não vou lembrar o ano, assim, década de 50, final da década de 50, né? Agora, uma coisa curiosa, né, é que a imprensa brasileira está tendo uma cobertura mais, assim, uniforme, ou como que eu vou dizer, pró-Israel, mais do que a própria imprensa israelense. O maior jornal de Israel atribuiu a culpa do ataque ao Netanyahu. Não só pelas colonizações, mas por falha no sistema de defesa. Então tem críticas ao governo de Israel no jornal de Israel. No Brasil, cara, você vê a cobertura da grande mídia, é pavorosa. Não tem imparcialidade nenhuma, não tem contraditório nenhum, não tem equilíbrio nenhum, entendeu? Eu vi ontem na Al Jazeera que os Estados Unidos, a opinião pública, acho que posso errar por 1 ou 2%, mas eu acho que eram 8% apenas acham que devem ser críticos a Israel e se colocar publicamente a favor da Palestina. Então, o Brasil está muito próximo da alienação do americano. Né? Cara, o Brasil tem umas relações com Israel bem problemáticas, né? Assim, problemáticas com a população. Compra de armas, sistemas de vigilância, bolsonarismo, apoio político aos bolsonaros, relações com as igrejas neopentecostais. Quem lembra aqui do Edir Macedo usando kippah? É verdade. E são igrejas que se fundamentam muito no Velho Testamento, no olho por olho, dente por dente, no discurso de ódio. Tem afinidades bem perigosas. Religião aí, é política, né? Na verdade, as igrejas evangélicas acabam sendo o apoio internacional que Israel precisa para ter capilaridade nos outros lugares, né? Então, você, a partir das igrejas evangélicas, você pega, já da população, você tem todo que as pessoas acham, o fulaninho ali da esquerda não vai estar discutindo o conflito de Israel e Palestina. Ele pode até estar discutindo, mas vai estar discutindo assim, Israel tem que matar esses palestinos bárbaros. E a notícia chega, enviesada, mas a notícia chega pela televisão e pela igreja. E a gente sabe que essas igrejas dão muito mais peso no Velho Testamento do que no Novo, né? Sim. E o Velho é sanguinolento, né? Não tem perdão, não tem Jesus Cristo na parada, né? Não por motivos óbvios, né? A Torá tá lá, né? A Torá tá lá. Galera, então, aproveitando esse gancho aqui, vamos para o nosso bloco 3. Nesse bloco 3, eu acho que a gente tem uma tarefa difícil para fechar aqui, fazer uma parte mais condensada, a questão do futuro do conflito. Vocês acham que isso vai se arrastar ainda? Como que vocês estão vendo resoluções ou generalizações, quem sabe? Eu acho que vai se arrastar. E vai se arrastar no momento que Gaza for invadida por terra. Porque você já tem o quê? Você já tem o sul do Líbano sendo bombardeado também, quase todo dia, mas em menor número. Você já tem em torno de 40 libaneses mortos no sul do Líbano. Eles dizem que estão matando os aliados do Hezbollah, a Jihad Islâmica, estão matando os guerreiros palestinos que estão no sul do Líbano. Você já tem, depois de 15 anos, é o momento mais sangrento que acontece na Cisjordânia, né? Já mataram 90 pessoas desde o dia 7. E o que a Cisjordânia tem a ver com
Gaza com Hamas, se você pensar que todo dia 7 é descontado, tudo está sendo justificado a partir Se eu não do tô dia falando 7. besteira, o Hamas tem seu braço político lá e de movimento social, mas não armado, né? Dentro Não da armado. Cisjordânia. Isso, não, o armado não. As brigadas Al-Qassam estão só dentro de Gaza. Aí você vai ter... Então, assim, você está tendo uma escalada do conflito. Tem algumas notícias falando de milícias que lutaram contra o ISIS no Iraque, né, que estão se deslocando para a Síria, que a Síria faz fronteira com Israel. Então, por qual motivo estaria se deslocando essas milícias para lá? Não sei o que você acha, Rugai. Eu vejo não vejo com muito otimismo uma entrada dos outros países, porque os Estados Unidos está lastreando de uma forma muito forte, incondicional, né? Mandando muito armamento. O maior porta-aviões que eles têm está lá parado, né? O que eu vejo como positivo é que eu acho que o trabalho que está sendo feito por podcasts, por entrevistas, está começando a abrir essa questão para um monte de gente que nunca ouviu falar desse assunto, que tem uma opinião muito preconceituosa. A gente está vendo manifestações, né? Teve um ato bacana em São Paulo, várias capitais europeias. Londres, muito grande. Tendo atos questionando seus governos. Acho que esse é um fator decisivo para pressionar os governos a pressionarem Israel, né? Encerrar. Um outro fator é qual é a capacidade efetiva de luta dos palestinos ali na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Né? E o terceiro fator é o que o mundo árabe faz. Né? Se for botar um quarto aí, Rússia e China vão ficar só olhando? Vão ficar só olhando ou vão prestar algum tipo de apoio? Principalmente a China, que teve um pouco mais efetivo, sabe? Uma resolução muito moderada da China. Muito moderada. Se não tiver um equilíbrio nessa balança aí, eu acho que a tendência é isso. Israel segue nesse plano de desocupação total. Então, quando eles falam metade da faixa de Gaza, pode ser que eles enfiem todo mundo em metade daquele território, cara. E aí você vai tornando a vida cada vez mais insustentável ali, força todo mundo a ir para a Cisjordânia. Né? Eu acho que o plano deles é esse, evacuar Gaza totalmente em algum momento, transferir esse povo ou para outros países vizinhos ou enfiar todo mundo numa Cisjordânia completamente cercada por Israel. Porque o Galante lá, o outro ministro, que Israel tem vários ministros da defesa, né? Sim. Aí tem o Galante também que diz que o norte de Gaza provavelmente vai ser ocupado. Não é só entrar e sair, mas vai ser ocupado. Não, ocupar para quê, gente? Destruíram tudo. Pelo que se diz, os Estados Unidos é contra uma ocupação de Gaza, né? Pegaria muito mal, mas também, né? Até aí, até os Estados Unidos, Estados Unidos só fala, né? Porque até então pode ir deixando, porque o problema, né, de acordo com eu ando ouvindo e escutando e lendo, é que no momento que Israel invade Gaza pelo norte, provavelmente os túneis vão servir, né, pro lado bélico, né, do Hamas enfrentar, é onde vai ser o maior número, provavelmente, em história também, de soldados israelenses mortos nessa batalha. Porque pelo que está sendo discutido, são frentes do exército e das forças armadas israelenses que estão barrando o avanço por terra por achar que é muito inseguro. Porque se dependesse do Netanyahu... Sim, já deixa eles morrerem lá. Assim. O terror já estaria acontecendo. Né? Você imagina, você destruiu todo o norte de Gaza, você transformou a cidade, você transformou tudo num campo de batalha perfeito, por exemplo, pro Hamas. Porque vamos ser sinceros aqui, o Israel sabe bombardear, sabe fazer, mas qual é a perícia que eles têm em batalha urbana? Que até onde a gente sabe, Israel nunca fez batalha urbana. Isso é um ponto do ponto de vista militar que eu acho que é interessante não estar sendo colocado. Então, está tendo uma tentativa do esvaziamento das condições de vida das pessoas em Gaza para tentar pegar talvez o Hamas o mais enfraquecido possível. A gente não sabe o nível de estoque de suprimentos que tem nos túneis, né, para saber o quão o Hamas pode ou não estar enfraquecido. Mas um ponto que o Rugai tocou, né, para a gente tentar responder as questões de futuro, eu acho que só tem duas saídas aí, né? Do ponto de vista de mudar as posições dos chefes de Estado. Eu acho que é só a sociedade civil organizada que vai conseguir pressioná-los. Eu só vejo uma mudança nessa quase ditadura de opinião. Se a gente tiver uma mobilização social do nível Vietnã, eu acho, cara, porque as coisas que estão acontecendo são muito sérias, né? A Alemanha, a França, deputado francês falando para o Benzema perder a nacionalidade porque ele declarou solidariedade à Palestina. Então
tem uma distância muito grande entre o que o núcleo do capitalismo está querendo manufaturar da opinião pública, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a resolução do conflito, independente de um Estado ou dois, vai ter que ser reconhecida as representações políticas palestinas para alguma coisa dar certo aí, seja elas o Hamas ou outras organizações. Eu acho que sem uma saída política vai ser impossível resolver esse conflito, seja no curto ou no longo prazo. Porque, assim, historicamente, o que acaba acontecendo? Historicamente, Israel usava os jordanianos como... eles falam pelos palestinos. Isso foi até os anos 80, né, quando a OLP começou contatos secretos com Israel. Aí depois fala assim, então agora a OLP, o Fatah e a Autoridade Palestina vão falar pelos palestinos, mas nos nossos termos, nos nossos acordos. Então, assim, querendo ou não, essa geração está envelhecida, está corroída e perdeu capilaridade na sociedade palestina. Em algum momento vai ter que ter uma renovação, não sei se é de partidos ou de como a Autoridade Palestina funciona, mas em algum momento vai ter toda uma reestruturação. E as coisas parecem, dentro da perspectiva palestina, da política palestina, parece estar caminhando para isso. Você acha que é por aí? Eu não sei, sinceramente. Eu sei que assim, o povo palestino tem uma capacidade de resistência imensa, né? Já estão 7 décadas ali, inclusive demograficamente. Por isso que Israel não quer um Estado só, um Estado laico. Poderia ter um Estado único, né? Respeitando árabes, judeus. Mas por quê? Os palestinos vão ser a maioria, cara. Eles não querem deixar retornar os que estão fora. Tem 6 milhões de palestinos fora, na diáspora palestina, fora os que vivem em Gaza e na Cisjordânia. Então, os judeus não vão ser a maioria. Então, eles recusam essa solução. Agora, Israel vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai matar todo mundo? O que você fala é muito interessante da capacidade de resistência, porque tem um conflito lógico no final das contas, né? Meio que pra gente encaminhando aqui. Se Gaza for sitiada e as pessoas foram convidadas a sair, eu não sei se todas elas saem. Eu acho que tem um trauma tão grande que elas entendem como ato de resistência ficar em casa. Tanto que algumas pessoas... casa, cara. Porque teve um momento, quando começou o dia 7 lá, dia 8, que Israel começou a responder que eles falam que iam destruir Gaza inteira, eles tinham surgido um plano, pedir para o Egito abrir as fronteiras, instalar os palestinos no Sinai, enquanto eles construíam Gaza para depois eles voltarem. Aí os palestinos deram risada, né, dessa fala de Israel, porque falou assim, no momento que a gente sair, a gente não volta nunca mais. Com certeza. Então, assim, eles não vão sair, eles não vão sair. Minha consideração final é aquela do Eduardo Said, que a libertação da Palestina só vai vir pela própria autodeterminação e vontade de se libertar do seu povo. Então, acho que esse vai ser um fator pré-determinante e determinante para se resolver. Isso só pode ser apagado com um genocídio total, que eu acho que por isso a população mundial não vai comprar, eu acho. É isso? É isso. Então, até a próxima, meus amigos. O Gai, valeu por ter aparecido aí, Vitão também. E a gente se vê. Não vai acabar por aqui esse papo, vamos continuar conversando. EcoSalve. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.